Olá, meus amados irmãos, tudo bem? Hoje inicia a primeira aula da série Promessas de Deus. E eu separei as 5 grandes promessas que Deus deixou para nós na Bíblia. E nessa primeira aula eu escolhi um trecho muito especial que está em Provérbios, no versículo 5, no capítulo 5. Nessa promessa, Deus nos mostra claramente a direção que devemos seguir para uma vida que o agrada. O versículo diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo, que está no capítulo 5, versículos de 5, 6 e 7, ele foi escrito pela maior parte pelo rei Salomão, filho do rei Davi. E o livro de Provérbios, ele foi finalizado alguns anos depois, no formato que nós o conhecemos hoje, provavelmente no século 8 a.C., durante o reinado de Ezequias. O objetivo do livro de Provérbios é de nos trazer a sabedoria divina para caminharmos na nossa vida cotidiana. Ele traz princípios de justiça, de retidão, mas principalmente do temor ao Senhor. O livro de Provérbios, ele nos direciona didaticamente sobre como devemos caminhar com Deus. E por que nesse livro que eu trago e destaco essa promessa em especial? É porque nesse versículo aqui, nós somos chamados a levantar, a dar o passo mais difícil, que é confiar no Senhor de todo o nosso coração. Como vocês sabem, nas minhas aulas eu gosto de trazer sempre alguns dados e estudos sobre a autenticidade dos livros da Bíblia. Porque particularmente eu acredito que é muito importante que os crentes também possam entender um pouco mais sobre a origem da escrita das Escrituras, para que quando vocês forem questionados sobre algo, vocês tenham propriedade para se posicionar como filho de Deus e conhecedores da palavra. O livro de Provérbios, meus irmãos, ele demonstra toda a fidelidade e autenticidade, não apenas pela autoria que foi escrito pelo rei Salomão, mas no meu entendimento, foi pela sua preservação e pela sua coerência ao longo dos séculos. Diferente de várias filosofias humanas que se tornaram obsoletas ao longo da história, os princípios que nós aprendemos aqui em Provérbios, eles continuam relevantes para todas as culturas e gerações, independente da medida de tempo. E isso só foi possível porque a fonte de Provérbios, ela não é baseada na experiência humana, mas na sabedoria que vem do próprio Deus, que usou o rei Salomão, conhecido como um homem sábio aos olhos de Deus, para nos direcionar e nos guiar em vários de seus ensinamentos. O livro de Provérbios, no meu entendimento e pelo que eu estudo, ele é tão real e verdadeiro que, na verdade, ele é aceito dentro do cânon bíblico, tanto por judeus quanto por cristãos. Sejam cristãos evangélicos ou católicos, o livro de Provérbios, ele é um testemunho concreto, permanente da verdade divina. O livro de Provérbios, ele é incontestável. Mas o que nós podemos aprender com esse versículo que eu acabei de ler? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O primeiro ponto que nós podemos aprender aqui dessa promessa está nas primeiras palavras. Confia no Senhor de todo o teu coração. Aqui o autor afirma que nós temos que ter total confiança em Deus. A confiança em Deus, ela tem que ser completa. Ela não pode ser parcial. Deus não aceita corações divididos. Teve um missionário no século XIX, se não me engano, chamado George Miller. Ele cuidou de milhares de órfãos na Inglaterra, sem pedir dinheiro para ninguém. Ele simplesmente orava e confiava que Deus providenciaria aquilo que é necessário. E numa noite, ele estava sentado à mesa com as crianças e sem comida. E mesmo dentro desse cenário, George Miller orou ao Deus. Algum tempo depois, apareceu um padeiro dizendo
que Deus tinha despertado ele durante a noite para que ele levasse pão até aquele endereço. E um leiteiro que o carro quebrou na frente do orfanato doou todo o leite. George Miller, ele fundou um orfanato chamado Bristol, e vale a pena vocês pesquisarem sobre essa história. Você pode encontrar lá na internet ou em livros na biografia dele. George Miller cuidou de mais de 10 mil órfãos e escreveu extensivamente sobre o poder da sua fé. E eu trouxe aqui a história dele porque, para mim, ele é um dos grandes exemplos do que a gente pode aprender sobre essas primeiras linhas que estão aqui em Provérbios. Confia no Senhor de todo o teu coração. George Miller fez isso. E sem nunca pedir dinheiro, Deus o suportou para cuidar de mais 10 mil órfãos. O segundo aprendizado que a gente pode extrair aqui desse versículo está na parte: e não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui, meus irmãos, Salomão reforça que a sabedoria humana é falha e limitada. E isso é tão verdade que o profeta Jeremias disse exatamente a mesma coisa lá no capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? No trecho de Provérbios, a primeira história que me veio à mente foi do rei Uzias, que ele começou o seu reinado de uma forma exemplar. Buscava diariamente a Deus. Ele era bem sucedido em todas as suas batalhas. E como consequência, isso trouxe para ele muito poder e muito prestígio. Mas à medida que ele foi ganhando força, ganhando popularidade, ele simplesmente passou a negligenciar um pouco a Deus e a confiar um pouco mais nas suas próprias conquistas e nos seus próprios esforços. O coração dele se encheu de soberba, ele desobedeceu a Deus e ele foi punido, se não me engano, por lepra. E essa doença fez com que ele se isolasse do povo, perdesse parte da sua autoridade. E por isso esse trecho do livro de Provérbios ele é tão importante para a nossa vida. E não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui eu usei o exemplo do rei Uzias, mas eu poderia falar tranquilamente sobre a minha vida, sobre a sua vida e de tantas outras pessoas que nos cercam. Eu fico pensando, hoje, ou nessa semana que mal começou, ou até nesse mês, quantas vezes nós não nos estribamos no nosso próprio entendimento? Quando foi a última vez que nós iniciamos um projeto perfeito, orando, clamando ao Senhor, entregando tudo a Ele? E à medida que as coisas foram dando certo, nós fomos tomando as rédeas e conduzindo de acordo com as nossas estratégias, esquecendo um pouquinho de que nós entregamos aquilo nas mãos de Deus. Esse trecho de Provérbios, ele é muito importante. Ele é fundamental para nos lembrar diariamente que não podemos nos estribar no nosso próprio entendimento. O terceiro aprendizado que eu posso tirar desse versículo, ele segue: e reconheça-o em todos os teus caminhos. E aqui, meus irmãos, ele quer dizer que nós precisamos buscar a Deus ativamente, e não apenas em oração, mas meditando em sua palavra. Quando aqui ele fala todos os seus caminhos, Deus está dizendo para que todas as áreas da sua vida estejam submetidas à vontade dele. Isso é reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Isso é confiar no Senhor de todo o nosso coração. Isso é não te estribar do nosso próprio entendimento. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos é, sem dúvida, um dos maiores desafios que nós temos como cristãos. E eu me lembro, quando eu leio, do apóstolo Paulo. Não só porque Paulo foi quem ele foi, mas porque tem uma passagem que está lá em Atos, que mostra que Paulo queria em um determinado momento ir pregar na Ásia. Mas ele foi direcionado por Deus para ir para Macedônia. Essa história está lá em Atos 16. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade.
À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve essa visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo assim o que Deus nos havia chamado. Imagina só para Paulo, que conviveu diretamente com Jesus, a melhor pós-graduação que poderia ter na vida, que ele era sim detentor de um grande conhecimento e que ele tinha traçado, junto com os seus discípulos, a ir pregar na Ásia. Ele provavelmente estruturou essa viagem e enquanto ele estava dentro desse projeto de ir para a Ásia, ele foi impedido pelo Espírito Santo. Mas Paulo, mais do que um homem sábio, muito mais do que um homem que caminhou com Cristo, mais do que ser um dos principais apóstolos de Jesus, Paulo sabia reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. E após essa visão, ele se dirigiu para Macedônia com o coração tranquilo, porque aqui diz, ele cumpriu o destino, concluindo o que Deus o havia chamado para fazer. E o quarto e último aprendizado que eu posso tirar desses versículos de Provérbio são as suas palavras finais. E ele endireitará as suas veredas. Meus amados irmãos, eu acho que esse é um dos trechos onde nós mais pedimos a Deus que Ele endireite as nossas veredas. Mas o que significa isso? Significa que sim, Deus remove os obstáculos da nossa vida, que Ele ajusta sim as rotas, que Ele nos conduz à sua perfeita vontade. Mas aqui também é muito comum existir um erro de interpretação, como se Deus fosse endireitar as nossas veredas de acordo com aquilo que nós queremos. Mas o que nós lemos aqui e aprendemos nesse versículo é que é absolutamente o oposto disso. Deus nos promete, sim, que Ele vai endireitar as nossas veredas, mas nós também precisamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Nós também precisamos não nos estribar em nosso próprio entendimento. E mais do que isso, nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E aí sim, pela sua infinita misericórdia e pela graça revelada em Cristo Jesus, Ele endireitará as nossas veredas, de acordo com a vontade dEle. E aqui, meus irmãos, quando se trata de veredas, não estamos tratando apenas de ajustar as nossas condutas erradas ou ajuste para sermos corretamente adequados à sociedade, não. Aqui, quando somos direcionados para veredas, aborda camadas muito mais profundas e temas muito mais complexos que nem sempre são tão confortáveis, porque eles nem sempre estão alinhados com o que nós queremos, mas endireitar as veredas de acordo com o que Deus quer, de acordo com a plena vontade de Deus, para seguirmos nos caminhos que nos traz vida, paz e principalmente propósito. Resumindo o que nós lemos aqui nesses 2 versículos, é que a confiança em Deus, ela é plena e que ela não depende da nossa própria sabedoria. O texto, ele é claro, ele é enfático. Nós devemos confiar na soberania do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Ponto. E quando nós fazermos isso, Ele irá nos guiar pelo caminho certo. Não porque Deus exige condições para ser quem Ele é, mas porque Ele é o próprio Deus. Quando lemos esses 2 versículos curtos, nós somos desafiados a abandonar nossa autossuficiência, a depositar nossa fé na direção divina, sabendo e crendo que os planos de Deus são sim sempre melhores que os nossos, e olha como isso é difícil. Eu não sei vocês, mas alguns anos atrás eu li exatamente esse versículo e eu fiquei morrendo de medo. Eu fiquei com medo de deixar a minha vida nas mãos de Deus, da forma como nós aprendemos agora. Eu não queria abrir mão da minha autossuficiência, eu não queria abrir mão dos meus planos, dos meus projetos, eu não queria abrir mão da estratégia que eu tinha traçado para a minha vida, e olha que foi uma estratégia bem complexa, muito bem alinhada. Eu não queria decepcionar as pessoas que eu amava. E para aceitar isso, precisa ter coragem para viver essa promessa de Deus.
Mas a coragem ela é válida porque ela é uma promessa real, ela é uma promessa verdadeira, ela é uma promessa de vitória, ela é uma promessa de abundância verdadeira. Por isso, meus irmãos, não tenham medo de confiar em Deus. Não tenham medo de entregar absolutamente toda a sua vida a Deus. Não tenham medo de reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. E se esforce diariamente para não se estribar no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Eu tenho certeza que talvez vai te dar um medinho no começo. Mas os resultados disso serão infinitamente maiores do que você já imaginou ou sonhou para sua vida. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Pela graça de Deus, eu vivo essa promessa. Pela misericórdia de Deus, eu aprendi a viver essa promessa. Para a honra e glória de Deus, eu aprendi a viver essa promessa. E meus irmãos, eu não poderia ser mais feliz em toda a minha vida por entender e crer o que nós acabamos de ler. Que Deus abençoe a vida de vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, porque essa será a primeira aula de mais 5 promessas importantíssimas para a vida de todo cristão. E que eu vou trazer para vocês aqui com muita clareza, com muita seriedade, com muita profundidade, com muita devoção. Porque é assim que nós temos que conduzir a nossa vida como crentes. Nós precisamos de profundidade, nós precisamos de seriedade, nós precisamos de entendimento e de profundidade para vivermos de fato aquilo que Deus reservou para nós. Se inscreve, curte, compartilha, porque na próxima semana a gente vai tratar de uma promessa muito linda. Como Deus nos suporta nas nossas provações. Que Deus abençoe a vida de vocês e ajude o meu ministério a crescer ainda mais. Um beijo. Se você gostou do meu conteúdo, não se esquece de se inscrever, compartilhar e divulgar para os seus amigos.